O direito à reserva da intimidade da vida privada foi concebido em 1890 num artigo publicado na Harvard Law Review por Warren e Brandeis, em que o definiram como o direito a ser deixado em paz, ou the right to be let alone. Nada mais paradoxal nos tempos que correm quando o confinamento a que estamos obrigados por força do estado de emergência decretado potencia uma intrusão particularmente intensa na esfera da nossa vida privada por força dos meios tecnológicos que hoje em dia temos ao nosso dispor. E, portanto, basta percorrermos a legislação que foi aprovada no âmbito deste estado de emergência para verificarmos que existe recurso ao teletrabalho, independentemente do vínculo laboral que esteja em causa. O comércio eletrónico passou a ser regra e não exceção. O ensino à distância, as notificações de atos administrativos e regulamentos passam a ser eficazes com a transmissão eletrónica de dados para o correio eletrónico dos cidadãos e, portanto, é inevitável que o cidadão tenha que se movimentar neste quadro, tornando mesmo muito questionável se o princípio fundamental em matéria de proteção de dados, de que o titular dos dados tem que dar o seu consentimento para o tratamento dos dados, não tenha sido esvaziado por força de todas estas circunstâncias e destas novas obrigações legais. Também a nível laboral, para aqueles que têm que prestar o seu trabalho fora do local da sua residência, cada vez ouvimos relatos de entidades patronais que fiscaliza os seus trabalhadores através da medição da temperatura, através da obrigatoriedade de responder a determinados questionários no que diz respeito às suas deslocações ou contactos que tiveram com outras pessoas ou mesmo familiares. Também a obrigatoriedade de reportarem casos suspeitos de contágio por parte de outros trabalhadores e também da divulgação em geral de informação desses casos suspeitos de contágio por parte dos trabalhadores de uma determinada empresa. Mas verdadeiramente disruptivo é as mudanças que estamos a assistir em termos estruturais e que podem de facto mudar de uma forma muito significativa o nosso modo de vida em sociedade. Cada vez mais assistimos a utilização de determinados mecanismos, alguns já utilizados em várias partes do mundo, como a medição de temperatura nos aeroportos, nas portas de embarque dos aeroportos, a emissão de certificados de imunidade para o regresso à vida ativa, a utilização de drones por parte de forças de segurança para a fiscalização da deslocação de cidadãos ou do cumprimento de perímetros que tenham sido estabelecidos por razões sanitárias, ou determinados dispositivos que monitorizam as deslocações dos cidadãos, nomeadamente daqueles que estão infectados ou que já estiveram infectados e que lhes permite ou não, inclusivamente, o acesso a certos locais e, portanto, sujeito a verificação das autoridades quanto à não possibilidade de contágio por parte dessas pessoas. E, portanto, a questão que se coloca é como é que o direito de proteção de dados responde a todos estes desafios, a todas estas questões. Desde logo, temos legislação que foi aprovada no quadro deste estado de emergência. Devo dizer que o artigo 35 da nossa Constituição consagra o direito à proteção de dados e o decreto do estado de emergência do Presidente da República não suspende esse direito.
naturalmente, o que pode acontecer é estabelecer restrições a esse direito, não o estabelece, aliás, de forma expressa. A única norma que tem a este propósito da renovação do estado de emergência diz respeito à possibilidade das autoridades poderem obrigar as empresas de telecomunicações a transmitir determinadas informações em matéria de saúde pública aos cidadãos e nada mais do que isso. Também o decreto que executa esse decreto de declaração da renovação do estado de emergência por parte do Presidente da República prevê que a Direção-Geral de Saúde possa transmitir determinados dados para efeitos de investigação científica, ressalvando de qualquer forma que esses dados sejam anonimizados e que sejam apenas utilizados durante o período indispensável para os efeitos de combate e de análise à epidemia, neste tempo que estamos particular que estamos a viver. Mas mais importante são os instrumentos que já tínhamos, instrumentos jurídicos em matéria de proteção de dados, que já tínhamos antes desta ocorrência, deste fenómeno, desta pandemia. Desde logo, o princípio do qual temos que partir, no artigo 6º do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é o do consentimento do titular dos dados. Esse consentimento, por força das circunstâncias que referi, é bastante limitado neste momento, mas fora também os casos de consentimento do titular dos dados pessoais, o regulamento da União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, prevê determinadas exceções, ou melhor, situações em que se permite também o tratamento de dados, independentemente do consentimento dos titulares desses mesmos dados, nomeadamente para salvaguarda de direitos do próprio titular dos dados ou interesses vitais de um terceiro, ou por motivos de interesse público, como é o caso da saúde pública. Aliás, os dados em matéria de saúde, os dados de saúde são considerados dados especialmente sensíveis e estão sujeitos a especiais restrições. Particularmente significativo é este motivo de interesse público que pode justificar o tratamento de dados independentemente do consentimento do titular. Claramente que, neste caso, temos um motivo de interesse público que justifica esse mesmo tratamento e, portanto, uma restrição ao direito fundamental à proteção de dados, mas a forma como ele aparece, quer no Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer na Lei de Execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, é de uma forma bastante vaga, bastante genérica. Apesar do Regulamento Geral de Proteção de Dados ter dado competência aos Estados-membros para regulamentarem as condições em que esses motivos de interesse público poderiam justificar este tratamento, e nomeadamente as finalidades que o justificariam, as condições de processamento, o tempo em que os dados podiam ser conservados para determinados efeitos, todos os procedimentos e garantias necessárias ao cumprimento dessa mesma finalidade. O legislador nacional, na lei de execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados, não utilizou essa prerrogativa e não densificou esta condição de interesse público para o processamento, para o tratamento de dados pessoais. E, portanto, esta é uma questão que vai suscitar aceso debate, diria eu, no futuro. Acima de tudo, os princípios gerais como o da finalidade, da adequação, da proporcionalidade, da transparência no tratamento de dados são fundamentais nestas situações. Em matéria laboral, também, tal como referi, há a possibilidade também das entidades patronais, para efeitos de cumprimento das obrigações laborais em matéria
de legislação laboral ou social ou para verificação da aptidão física do trabalhador poder também fazer esse tratamento de dados e, portanto, aí também temos um motivo suficientemente justificativo, mas naturalmente que todas estas novas situações que irão surgir colocam desafios enormes ao direito à proteção de dados. Eu diria que este problema tem que ser enfrentado de forma direta, porque este fenómeno vai obrigar necessariamente a condicionamentos, a limitações do direito à proteção de dados. Resta saber se queremos que essas limitações sejam feitas de forma arbitrária, sejam feitas de forma camuflada, de forma não transparente, como já está a suceder em algumas ordens jurídicas, ou se queremos que ela seja feita de acordo com os princípios do Estado de Direito, ou seja, por entidades administrativas independentes, sujeitas a controle judicial e cumprindo ditames estritos de necessidade e de adequação.